Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 12 de outubro de 2019. Hoje é dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Hoje é feriado aqui em todo o Brasil. Porém, hoje é sábado e agora, neste exato momento, estamos começando mais um programa do Felipe Aquino da sexta temporada. Muito bom, então no programa de hoje vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? E você vai ver ainda aqui no programa de hoje as notícias esportivas, destacando mais uma rodada do Brasileirão, ou melhor, mais rodadas do Brasileirão. Essa semana a gente teve rodada de fim de semana e meio de semana. Detalharemos tudo nas notícias esportivas, ok? E também as notícias da seleção brasileira, porque estamos em semana de data FIFA. Tem aí amistosos a serem realizados e vamos ver como ela se saiu já nesta data FIFA de outubro, ok? Notícias aí da nossa seleção. E ainda as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque nesta semana, os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Tudo isso recheado no programa de hoje, ok? Começa o Felipe Aquino. Boa noite! Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 12 de outubro de 2019 com as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom! Então no programa de hoje eu tenho 18 fichas. Vou colocá-las aqui no meu expositor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o número 18. Ok, então senhoras e senhores, lá vou eu fazer o sorteio. Então é 1, é 2, é 3 e... Parou! Então, senhoras e senhores, o número sorteado para o programa de hoje é o número 9. Pode entrar! Zezé Macedo, seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino! Muito bom, Zezé Macedo, seja bem-vindo aqui ao programa do Felipe Aquino. Pode ficar à vontade aí, a produção vai servir um lanche bom para você, cortesia do programa. Bom, então enquanto ele vai pegando aqui reconhece o estúdio, vamos destacar aqui agora as regras do jogo. Então roda no vídeo a grade de perguntas. Muito bom, então são 7 perguntas. Da primeira até a sexta pergunta são as obrigatórias. Vale prêmio de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil reais. Se você mentir em uma dessas perguntas, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais, ou seja, a sexta pergunta, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior.
Ou seja, você vai levar metade de 50 mil, que foi a quinta pergunta, que é 25 mil reais. Agora, se você for bem sincero, você, assim, falar a verdade até a sexta pergunta, você vai ter uma pergunta bônus para concorrer a R$1 milhão. Se você mentir nesta pergunta, você perde todo o seu dinheiro que você ganhou. Ou seja, perde 100 mil reais. Então, vamos caprichar, vamos ser sinceros, que o jogo, algumas perguntas não são fáceis. Muito bom. Vemos aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado, tudo perfeito, ok? Então vamos para o jogo, Zezé. Você já está preparado aí? Ó, antes de você ser sorteado aqui para o programa, você passou por um treinamento dentro de um polígrafo de verdade. Colocado em você umas ventosas lá para medir sua pressão arterial, batimento cardíaco e pulso. A máquina gerou para você umas 100 perguntas, centenas de perguntas. Lá você poderia falar mentiras. Mas aqui no palco não pode, de hipótese alguma, uma mentira, ser contada uma mentira. Aqui, como já diz o nome do quadro, é nada além da verdade, ok? Muito bom, então, está preparado mesmo? Ok, então o computador aí já está processando aí as primeiras perguntas. E aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de 5 mil reais. Vamos lá, roda no vídeo. Atualmente, você já trabalhou para ganhar comida? Então, a pergunta é essa, Zezé. Você já trabalhou para ganhar comida? Sim? Já trabalhou? Sua resposta é sim para a sua pergunta, ok? Ok. Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Esta resposta verdade! Muito bom, Zezé. Você já ganhou 5 mil reais. 5 mil reais garantidos. Agora vamos para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de 10 mil reais. Vamos lá, roda no vídeo. Na escola, você já criou uma redação sem ajuda de ninguém? Não, Zezé. Na sua escola, você já criou uma redação sem ajuda de ninguém? Sim? Já criou? Então a sua resposta é sim. Ok. Deixa eu colocar aqui o sim. Beleza. Então vamos ver o que diz a máquina. Esta resposta verdade! Muito bom, Zezé. Você já ganhou 10 mil reais. 10 mil reais garantidos. Agora vamos agora para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20 mil reais. Então vamos lá. Roda no vídeo. Na sua pré-adolescência, você já se queimou com pólvora? Então, Zezé, na sua pré-adolescência, você já se queimou com pólvora? Sim? Já se queimou? Ok, então ele disse sim. Terceira pergunta, 20 mil. Então, vamos ver o que diz a máquina. Esta resposta
Verdade! Muito bom, Zezé. Você já tem 20 mil reais garantidos. Agora vamos agora para a quarta pergunta do jogo. Agora já começa a complicar, tá? Agora vale 30 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Não vou dizer que é muito complicada, não. Você deve se lembrar logo. Isso aqui qualquer um bom de memória de infância se lembra mesmo. Na sua infância, aos 10 anos de idade, você já brincou de futebol na sua rua? Enfim, a pergunta é essa, Zezé. Na sua infância, aos 10 anos de idade, você já brincou de futebol na sua rua? Sim? Já brincou? Por sua conta e risco, a sua resposta é sim? Ok. Então ele disse sim aqui. Então, senhoras e senhores, valendo 30 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! É verdade a resposta! Você já tem garantidos 30 mil reais, ok? 30 mil reais garantidos. Agora, vamos partir para as últimas perguntas aí. Só que agora, como complica mesmo, vou te fazer uma pergunta aqui para sua segurança no jogo. Você já tem 30 mil reais garantidos. Você pode continuar para a próxima pergunta, que vale o prêmio de 50 mil. Ou você para aqui com seus 30 mil. Lembrando que na próxima pergunta, se você mentir, você leva metade de 30 mil, 15 mil só. Tá tudo dito. Então, Zezé, você para ou você continua? Vai continuar? Ok. Senhoras e senhores, agora vamos para a quinta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Ih, complicou agora. Complicou mesmo. Zezé, é verdade, valendo 50 mil, é verdade que você já usou fralda até os 6 anos de idade na sua infância? Agora vai. É verdade que você já usou fralda até os 6 anos de idade na sua infância? Não? Tem certeza? Sua resposta é não para esta pergunta? Então você não usou fralda até os 6 anos de idade? Tem certeza? Ok, então ele disse não. Muito bom, então, senhoras e senhores, valendo 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não.
Mentira a resposta! Acabou o jogo, a máquina falou mentira. Veja como são as coisas, Zezé. A máquina acha que você já usou fralda assim até os seus 6 anos de idade, na sua infância, mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Então, Zezé, como a gente já disse aí antes, por sua segurança no jogo, a gente já disse. Se você mentisse aqui, você ia sair com 15 mil reais e você vai sair daqui com 15 mil reais, ok? Então, muito obrigado pela sua participação, Zezé, pode sair por ali. Ok, então, senhoras e senhores, com esse estúdio todo dourado, hoje aqui, a gente encerra o Nada Além da Verdade do programa deste dia 12 de outubro de 2019, ok? Até o próximo programa! Tchau! E agora, os VTs especiais. Muito bom! Acabamos de ver aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a 5ª pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Então, senhoras e senhores, vamos agora para o primeiro intervalo comercial e no próximo bloco aqui no programa do Felipe Aquino vamos destacar as notícias esportivas, detalhando tudo sobre o Brasileirão, mais umas rodadas aí de Brasileirão, notícias da seleção brasileira e muito mais, ok? Tudo detalhadamente nas notícias esportivas. E mais as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana, ok? Nosso jornal, ok? Muito bom, então esses são nossos destaques do segundo bloco. E senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já, não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 12 de outubro de 2019. Muito obrigado pela sua audiência que já estava assistindo aí o programa desde o primeiro bloco aí. A gente viu as emoções do quadro do Nada Além da Verdade. O participante foi até a 5ª pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? Agora vamos começar o segundo bloco aqui. A gente vai destacar no segundo bloco notícias esportivas e notícias do Brasil e do mundo, ok? Mas antes de a gente começar com tudo, vamos destacar aqui os critérios de participação. Olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí que você vai estar participando automaticamente aqui do programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp, então roda aí no vídeo o WhatsApp. Tá aí, ó, é o 992882816, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos começar aqui o segundo bloco do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, notícias esportivas no ar. Agora vamos abordar tudo sobre o mundo esportivo. Esta semana, aqui no Brasil, tivemos dose dupla de rodadas do Brasileirão Série A, ok? Dose dupla, ou seja, 2 rodadas seguidas, 20 jogos aí que aconteceu pelo Brasileirão Série A. E também tivemos amistosos internacionais realizados aí em termos de data FIFA. São competições importantes para as seleções nacionais aí fazer os testes e também ligações aí já para a próxima Copa do Mundo e competições pelo caminho, ok? É o caso da nossa seleção, não é eliminatórias para nada, ainda é só teste de jogadores, é amistoso internacional, ok?
Então, primeiramente, vamos começar destacando o Brasileirão, porque, como a gente já disse, esta semana tivemos jogos tanto no fim de semana e no meio de semana, rodada dupla, ok? Então, vamos começar aqui destacando primeiramente os jogos e a classificação. Vamos começar com os jogos. Então, vamos lá, coloca em tela cheia. Muito bom. Então, a 23ª rodada foi no fim de semana. Tivemos São Paulo 2, Fortaleza 1. Santos vencendo o Vasco fora de casa de 1-0. Grêmio empatando com o Corinthians em 0-0. Atlético Paranaense vencendo o Bahia de 2-1. Cruzeiro empatando com o Internacional em 1-1. E o Flamengo jogando fora de casa venceu. Este ano venceu a Chapecoense de 1-0. Jogando fora de casa lá na casa da Chapecoense. O Goiás venceu o Ceará fora de casa de 1-0. Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Botafogo perdeu em casa, esse aqui é o clássico carioca, o clássico vovô. Botafogo perdeu em casa para o Fluminense de 1-0. CSA venceu o Avaí de 3-1. E agora vamos para a 24ª rodada, meio de semana. Tivemos Botafogo 3, Goiás 1. CSA de Alagoas 1, Internacional 0. Fortaleza 2, Chapecoense 0, Grêmio 2, Ceará 1, Bahia 0, São Paulo 0, Cruzeiro 0, Fluminense 0. Tivemos clássico Santos e Palmeiras na 24ª rodada e o Santos venceu o Palmeiras de 2-0. O Palmeiras não fez gol neste jogo. O Corinthians empatou com o Atlético Paranaense em casa em 2-2. Avaí empatou com o Vasco em 0-0 e o Flamengo venceu mais uma, venceu o Atlético Mineiro de 3-1, ok? Tá aqui, gente. Este aqui foram os jogos da 23ª, 24ª rodada. Agora vamos à classificação. Já a gente explica direito aqui o que tá rolando, gente. Porque o Flamengo continua líder com 55 pontos. O Santos tá em segundo agora. Agora é o Santos que é o vice-líder. Olha isso. O Santos chegou em segundo lugar com 47 pontos. É a mesma pontuação do Palmeiras. Porém, desse grupo dos dois que tem 47, o Santos é a melhor campanha, por conta de ter mais gols feitos. Esse é o primeiro critério de desempate em caso de igualamento na pontuação. Corinthians está em quarto com 43, São Paulo em quinto com 40, Internacional em sexto com 38, o Grêmio está em sétimo com 38 também, o Bahia está em oitavo com 38, o Grêmio é melhor que o Bahia. O Atlético Paranaense está em nono com 35, está com a luz amarela acesa, porque ele já está garantido na Libertadores de 2020, por ter sido campeão da Copa do Brasil deste ano. O Goiás em décimo com 33, o Atlético Mineiro em 11º com 31, Botafogo em 12º com 30, Fortaleza em 13º com 28, Vasco em 14º com 28, o Fluminense em 15º com 26, o CSA em 16º com 25, e aí vem a zona de rebaixamento. Ceará em 17º com 23, Cruzeiro em 18º com 21, o Avaí em 19º com 17, e a Chapecoense é a lanterna com 15 pontos, ok? Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Então, vimos tudo aí. Tudo que rolou no Brasileirão, no último fim de semana, na 23ª rodada, que tivemos em destaque aí o empate do Palmeiras, o segundo empate seguido do Verdão, aí na competição, desde que empatou com o Internacional e deu o segundo empate seguido, empatou com o Atlético Mineiro. E o Flamengo, que é comandado pelo técnico português Jorge Jesus, depois de levar um susto contra o São Paulo na 22ª rodada, voltou a vencer a Chapecoense jogando fora de casa. E graças ao empate, o empate do Palmeiras contra o Atlético, o Flamengo ganhou uma boa vantagem de 5 pontos na liderança no final da 23ª rodada, ok? Enfim, e além disso, tivemos, além da disputa da liderança, mais um resultado negativo para o Cruzeiro e para o Internacional, e o Fluminense venceu o Botafogo no clássico carioca, que é o chamado clássico vovô. E nesta rodada também tivemos o Santos, do técnico argentino Jorge Sampaoli, vencendo o Vasco jogando em São Januário, fora de casa, venceu de 1-0. E o melhor, o Santos quebrou um tabu aí de mais de 10 anos sem vencer o Vasco jogando em São Januário. Olha isso, gente. Mais de 10 anos sem vencer o Vasco em São Januário. E ainda falando da 23ª rodada, tivemos apenas aí um resultado que foi 0-0, um jogo sem gols, que foi entre Corinthians e Grêmio, ok?
Agora vamos prosseguir aqui falando da 24ª rodada, que temos em destaque aí mais uma vitória do Flamengo. Agora foi jogando contra o Atlético Mineiro em casa, no Maracanã, venceu por 3-1. Ou aliás, no primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Galo venceu de 2-1 a equipe do Flamengo. E agora a história foi diferente, agora já foi o Flamengo que passou a vencer e o rubro-negro carioca ganhou mais vantagem na liderança. Agora são 8 pontos em relação ao vice-líder, que agora é o Santos. Isso mesmo, porque o Peixe venceu o Palmeiras nessa rodada de 2-0 e fez o Verdão abrir aí uma sequência de 3 jogos sem vitória. E o Santos, depois de tomar um belo susto na 20ª rodada contra o Grêmio, perdeu de 3-0, ficou muito ameaçado, abriu uma sequência boa de 3 vitórias seguidas. Uma contra o CSA, depois veio o Vasco e agora o Palmeiras. Enfim, com todos esses resultados, o Flamengo ficou com 55 pontos na liderança. E o Santos, como a gente já relatou, chegou à vice-liderança com 47 pontos junto com o Palmeiras. Porém, o Santos tem vantagem nos seus gols feitos no campeonato. E os outros resultados, tivemos o Internacional perdendo para o CSA de 1-0. Olha só, uma zebra, gente. O Internacional perdeu para o CSA de 1-0. E tivemos 3 resultados, 3 jogos que foram sem gols, que foi São Paulo e Bahia, Cruzeiro e Fluminense e Avaí e Vasco. Falando aqui de termos técnicos das equipes, no último fim de semana, na 23ª rodada, a equipe do Botafogo demitiu o técnico Eduardo Barroca. E ultimamente está aí com o interino. Foi anunciado já agora no final dessa última semana que Alberto Valentim vai estar assumindo a equipe. Alberto Valentim vinha treinando aí a equipe do Avaí. Antes do Avaí tinha sido o Vasco, até o final do estadual este ano, e depois foi pro Avaí, agora vai pro Botafogo, ok? Tava com interino aí até o final da 24ª rodada, ok? Enfim, com esse interino aí no final da 24ª rodada, o Botafogo venceu, espantou o fantasma do fim de semana, venceu o Goiás de 3-1. E a zona de rebaixamento continua bem disputada. O CSA saiu dela e empurrou o Ceará junto com o Cruzeiro. E resumindo tudo aqui, as 2 primeiras equipes que estão liderando o campeonato são comandadas por técnicos estrangeiros. Ambos são Jorges. O Flamengo é pelo Jesus, que é português. E o Santos é pelo Sampaoli, que é argentino. Gente, que campeonato, senhoras e senhores. Olha só, o Flamengo abriu 8 pontos de vantagem. Essa só é a 24ª rodada. Terminamos a 24ª rodada, mas se por acaso a gente estivesse na 35ª rodada, o Flamengo seria campeão. O Flamengo está rumo ao hepta. Se for campeão, vai para o seu 7º título na história dessa competição. Seria heptacampeão brasileiro se terminasse aqui com 3 rodadas de antecedência, com essa pontuação que o Flamengo está, essa vantagem que está para o vice-líder. Seria uma quebra de jejum de 10 anos sem o rubro-negro levar um campeonato brasileiro. E nesse ano, o rubro-negro já fez aí várias façanhas interessantes no campeonato. Atingiu mais de 50 pontos antes de completar a faixa de 25 rodadas. Coisa que outros times, nas outras edições do Brasileirão, só faziam depois de completar 25 rodadas. Então, já foi um recorde batido pelo Flamengo este ano e tem tudo para levar esse título. Mas calma! Ainda faltam 14 rodadas. E tem muita coisa para acontecer, ok? Tá aí, então tá aqui, senhoras e senhores, as emoções do Brasileirão que aconteceu durante esta 2ª semana de outubro, ok? E agora, pra gente ir aqui para a última parte das notícias esportivas, vamos destacar tudo de seleção brasileira, gente. Vamos aí matar um pouquinho de saudade de seleção brasileira, porque esta semana está acontecendo aí mais uma sessão de datas FIFA neste ano, onde as seleções fazem testes para disputar competições importantes, como eliminatórias para a Copa do Mundo, Eurocopa, é o caso das europeias, né? Mas o caso da nossa seleção ainda é amistosos internacionais. Enfim, nesta data FIFA vamos ter Senegal e Nigéria para enfrentarmos. E já tivemos um jogo rolando. Então vamos já ver aqui, vamos colocar em tela cheia. Tá aqui, então vai lá. Olha isso, gente, Brasil e Senegal. Vamos ter Brasil e Senegal e Brasil e Nigéria. Os 2 jogos vão ser em Singapura, lá do outro lado do mundo, gente. Na capital de 3º milênio, né? Singapura. Como falar aí todos os tecnológicos.
E aconteceu, eu vou declarar que foi uma zebra. O Brasil ficou no empate com o Senegal em 1-1. Tá vendo isso? Além do jogo ser inédito, o Brasil começou mal nesse jogo. Ou melhor, o Senegal dominou. Nunca vi um africano dominar tanto em cima da nossa seleção brasileira em toda essa minha vida. Que incrível, senhoras e senhores, o Senegal não ter saído com derrota nesse jogo. Então, retorna aqui pra mim. Então tá aí, ó, a seleção brasileira empatou com o Senegal e desde o fim da Copa América ainda não venceu. A nossa seleção vem amargando 3 jogos sem vitórias até hoje. E hoje aqui no PFA vamos destacar esse feito histórico da seleção de Senegal. Porque além de ser um primeiro confronto entre essas duas seleções na história, o Senegal apresentou um bom futebol e não perdeu para nós brasileiros neste amistoso. O Senegal, a seleção do Senegal, nesses últimos 17 anos, contando de 2002 para cá, disputou 2 Copas do Mundo, que foi exatamente 2002 e 2018. E em 2002, quase enfrentou o Brasil em uma eventual semifinal. Porém, o Senegal foi eliminado pela Turquia nas quartas de final e teve mais um Brasil e Turquia naquela Copa, porque teve o Brasil e Turquia na fase de grupos e teve um Brasil e Turquia nas semifinais. Enfim, o Senegal fez uma participação brilhante na Copa de 2002 e conseguiu chegar nas quartas de final. Enquanto ano passado, em 2018, ficou só na fase de grupos. Pois é, veja aí como é que é a história do futebol para essas seleções. Enquanto o nosso Brasil participou de todas as Copas do Mundo, o Senegal aí veio aí, não perdeu para o Brasil neste amistoso. E agora o Brasil tem um outro jogo, e vai ser amanhã contra a Nigéria. E a nossa seleção deverá ir com tudo para quebrar esse jejum aí de 3 jogos sem vitórias. O nosso Brasil ainda é treinado por Tite e que está aí há 3 anos no cargo. Pois é, veja como são as coisas. É a vida, é a história do futebol. São seleções que estão aí criando aí, apresentando aí novas tecnologias, como a gente falou agora há pouco aqui. Aí também tem a seleção de Senegal aí participou da última Copa do Mundo, depois de 16 anos. Aí, pela primeira vez da história, enfrenta Senegal. Interessante. E agora, para quem conhece o primeiro craque revelado nesses anos 2010 na seleção brasileira, ele completou 100 jogos nesta partida contra Senegal. Há 9 anos atrás, quando o Neymar tinha 18 anos, quando vestiu a camisa da seleção principal pela primeira vez, ele era um jovem de talento já admirado. O encontro com a amarelinha aconteceu de forma atrasada para o que queriam já na Copa de 2010. Enfim, 9 anos depois, longe de ser um menino já, ele já acumulou 8.153 minutos em 99 jogos pela nossa seleção. E a barreira do 100º foi quebrada nesta última quinta-feira no amistoso contra Senegal, em Singapura. A relação de Neymar com a seleção brasileira registra capítulos de êxtase e choro, com a mesma velocidade que dribla os marcadores. Ele já flutuou com a admiração da coordenação, o que não há é indiferença. E tem sempre alguma coisa acontecendo com o Neymar nesses 9 anos que atua na seleção. Ele já viveu o melhor e o pior da marca dos 61 gols que foram marcados até aqui. E que o colocou aí em situação de atual busca pela confiança do torcedor e pelo melhor desempenho em campo. Neymar encontrou ápice pela seleção brasileira na campanha da Copa das Confederações de 2013. Foi o título que gerou a empolgação em torno de uma possível conquista do 6º título da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. O atacante marcou 4 gols nos 5 jogos lá da Copa das Confederações, inclusive na grande final contra a Espanha, no Maracanã, naquela campanha. Neymar fez um golaço contra o Japão na Copa das Confederações pelo jogo de estreia, que lhe rendeu uma indicação ao prêmio Puskás. E ele foi eleito o melhor jogador daquele torneio. Os primeiros passos de Neymar na seleção deram a real impressão que uma nova era começava na nossa seleção. E era a estreia e foi em 2010 isso, quando
Mano Menezes, técnico Mano Menezes, assumiu o cargo. E a equipe estava se renovando após a eliminação na Copa de 2010, que foi na África do Sul, com um Dunga que se recusou a chamar a dupla de santistas, Neymar e Paulo Henrique Ganso. Enfim, o atacante, então, com 18 anos na época, marcou o primeiro gol do Brasil já no primeiro amistoso depois da Copa de 2010, quando ele foi convocado pela primeira vez contra os Estados Unidos, após um lance com cruzamento de André Santos. E essa estreia não poderia ter sido melhor. Muito bom, olha só. Um outro show que aconteceu aqui foi um poker trick que o Neymar fez. Ou seja, 4 gols em um jogo. Neymar conseguiu fazer 4 gols sobre o Japão em um amistoso em outubro de 2014. A façanha de marcar 4 gols em uma partida é difícil. E essa até hoje é o maior recorde do atacante em jogos pela seleção brasileira. Naquele amistoso, o Brasil venceu de 4-0. Um outro jogo inesquecível da seleção, já sobre o técnico Tite, foi vitória de 3-0 sobre a seleção argentina pelas eliminatórias para a Copa do ano passado, lá em 2016, essa partida no estádio do Mineirão. Foi a partida que marcou o reencontro do Brasil com o estádio do 7-1, gente, logo após o 7-1. E foi um show. Neymar fez um gol, deu uma assistência no passeio sobre o time da Argentina, que naquele dia estava com o seu craque, Messi. Enfim, na Copa de 2014, Neymar não sentiu dor maior pela seleção nas quartas de final da Copa do Mundo. Contra a Colômbia, veio uma joelhada zuninga que fraturou uma das vértebras da coluna. O golpe também desencadeou uma frustração por sentir na hora que o Mundial estava terminando já naquele jogo. No gramado do Castelão, onde foi o jogo lá em Fortaleza, segundo o médico da seleção brasileira na época, José Luiz Runco, o craque poderia até mesmo ter encerrado a carreira de um jeito tão cedo. Ou seja, paraplégico. Mas sobreviveu. Porque apesar do processo da recuperação da primeira fratura, do quinto metatarso, desculpa, isso aqui já foi para a próxima Copa, tá, gente? Enfim, na Copa seguinte, Neymar também sofreu aí ameaças de ficar fora da Copa de novo. Mas apesar do processo de recuperação da primeira fratura no quinto metatarso, uma coisa do pé aqui, um osso, Neymar teve com influência a herança da Copa da Rússia do ano passado. Aí, uma grande crise de imagem por causa do comportamento em campo. Ou seja, ele deixou o Mundial aí bastante marcante aí com tudo que ele fazia. Ele participou, mas rolou muitas cenas. Ele fez 2 gols no Mundial, porém deixou mais quedas no chão do que gols, entende? Enfim, o Brasil foi eliminado nas quartas de final ano passado, com a ápice da fama do Caicai, que virou até meme e alvo de piadas. E processo de retratação, que contou até uma propaganda que não foi muito bem digerida pelo público por causa de um discurso pasteurizado. E falta um componente na genuidade. Olha só, 4 anos atrás, Neymar também teve com os nervos à flor da pele na seleção brasileira, a erupção de um vulcão, ou seja, isso é só conotação. Neymar ficou um vulcão entrando em erupção. Isso na Copa América de 2015, que aconteceu no Chile, quando ele foi expulso após arrumar uma confusão no jogo contra a Colômbia e ainda xingou o árbitro. Além de não atuar mais naquela competição, daquele jogo para frente, o Neymar ainda foi punido pela Conmebol e carregou 2 jogos de suspensão nas eliminatórias para a Copa do ano passado, ou seja, no primeiro par de jogos das eliminatórias, que foi em outubro de 2015. O Neymar veio jogar só ali para os lados de novembro, então. Enfim, agora para a gente encerrar aqui este ano, vamos dizer que não começou muito bem e uma metade de 2019 que deverá ser esquecida pelo craque brasileiro. Uma acusação de estupro caiu como uma bomba na vida de Neymar enquanto ele estava se concentrando, se preparando para a Copa América deste ano. E deu a polícia lá na Granja Comari por causa de uma resposta do jogador via internet, que acabou revelando imagens do nudismo de Nájila Trindade, o que acusou de agressão sexual lá em Paris, na França.
nitidamente abalado pelo problema. O jogador ainda sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo durante um amistoso em junho contra o Catar, lá em Brasília. E ali definitivamente foi cortado da seleção para a Copa América. E após o desenrolar das investigações, o Neymar não foi indicado. Mas agora, nesse segundo semestre, o Neymar voltou aí desse ligamento, desse problema, também dessa questão aí desse caso de polícia aí do estupro, e tá voltando aos poucos aí a conquistar este mundo esportivo. Nosso Brasil, a equipe onde ele atua lá na França, que a vida não anda fácil pro nosso craque. Mas, sem mais delongas, parabéns ao nosso craque, parabéns ao Neymar, por completar 100 jogos a nossa seleção. E bola pra frente, vamos continuar aí que o sonho não acabou, ok? Vida é assim mesmo. E com essa notícia, encerramos o mundo esportivo aqui pelo programa do Felipe Aquino. E agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá começar com a primeira notícia. Bom, uma notícia que vem sendo destaque aí nessas últimas semanas, mas que continua sendo aí um grande incômodo à vida marinha e o meio ambiente do Brasil e também da parte litorânea do Oceano Atlântico. Há um vazamento de óleo que está acontecendo no litoral do Nordeste brasileiro. Ele vem causando aí muitos problemas nessas praias de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, contaminando águas das praias, matando animais marinhos como tartarugas. Que triste, né? E como causa indefinida até esse momento, o vazamento de petróleo, olha isso, de petróleo cru, ou seja, petróleo puro. Está comprometendo aí mais de 1.500 quilômetros do litoral do Nordeste. A lista de locais atingidos pela substância química não para de crescer. Já se espalha pelo menos aí mais de 45 praias e 99 pontos aí do estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe. E as primeiras manchas, os primeiros casos deste vazamento foi identificados no início de setembro. E desde então, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Marinha do Brasil investigam a situação que até o momento é o consenso dos órgãos ambientais, é que o problema teria sido causado por uma embarcação no alto mar, mas que essa origem do vazamento não foi localizada. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a substância que se trata do hidrocarboneto, conhecido popularmente como piche, o órgão recolheu amostras para identificar o responsável por esse vazamento. Para uma professora do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, Mônica Costa, relatou que o vazamento não parece ser muito antigo, pela causa da consistência do piche. A pesquisadora explicou que a limpeza do óleo é diferente em cada área atingida e que existe uma tecnologia para reduzir o problema. Ela relatou que não tem como voltar a ser como era antes, mas que o responsável vai ter que se comprometer com décadas e décadas de prejuízo. Vítimas: 8 tartarugas e uma ave foram atingidas pelo derramamento de petróleo e foram encontradas, mas a maioria estava morta e não conseguiu ser atendida pelos técnicos do IBAMA.
Enfim, ele confirmou que naquele momento não havia contaminação de peixes e crustáceos ao longo daquele litoral. O óleo mancha os cartões postais do Nordeste, como a Praia do Futuro no Ceará e Marragoque. O presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo, Elzário Pereira, disse que como vai atrair visitantes para uma região que está sendo afetada por uma substância química? Ele lamentou. Disse também que o turista ele é atraído principalmente pelo litoral do Nordeste, apesar de outros atrativos. O sol e a praia são os mais fortes, certamente que acontecerão cancelamento de viagens com esse problema que está rolando. Enfim, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, recomendou que a coleta do produto seja feita com ferramentas específicas para evitar o contato direto com banhistas. A medida ela é preventiva contra as irritações e processos alérgicos, que indica o documento sobre o piche, que provoca relações adversas no corpo, especialmente na superfície da mão, nos olhos e na boca. Para Mônica Costa, professora, ela disse que a melhor situação é manter a distância do produto, isolando as praias até conseguir informações mais complexas sobre a substância, a fim de preservar a vida e a saúde das pessoas. É importante não tomar banho, nem pescar e comer nas praias afetadas. A Petrobras descartou a hipótese da substância ter sido produzida ou comercializada pela companhia, mas afirmou que está cooperando para a limpeza das praias. Enfim, até essa última semana, ainda em sua rota para o sul, as manchas escuras foram vistas nas areias nas praias da Bahia, até nessa última sexta-feira, dia 11. Em dias anteriores, havia registro de óleo já na região metropolitana ali da capital baiana, Salvador. A Prefeitura de Salvador já esperava pela chegada do petróleo e havia mobilizado equipes da imprensa de limpeza urbana nas praias de Estela, Mares e Itapuã, desde o início da manhã do dia de ontem, segundo informou o jornal baiano Correio. A Prefeitura Soteropolitana prepara um plano de emergência em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para limpar as praias. Enfim, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sérgio Guanabara, disse que a emergência é para retirar, porque não tem como evitar o óleo que está na praia. E a dificuldade de conter é imensa. A nossa ação ela é só de limpeza, mas que isso é um trabalho muito difícil. E vamos enfrentar em conjunto com o IBAMA. Aí, é a situação das praias do Nordeste nesse último mês de setembro, nesse início de outubro, e que está virando aí um caso de problema para o meio ambiente. Esse ano a gente já teve tantas tragédias, não é, senhoras e senhores? Tivemos Brumadinho em janeiro, tivemos agora esse caso do vazamento de petróleo, pelo amor de Deus. Agora a gente vai continuar com a próxima notícia, aqui a gente vai continuar com o mesmo assunto, mas a gente só vai mudar a notícia. Enfim, sobre ainda esse assunto do vazamento, o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou na última quinta-feira, dia 10, que tem quase certeza que esse derramamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste é criminoso. E as poças de óleo vêm aparecendo em praias nordestinas desde o início de setembro, e que já atingiu aí muitos lugares, mais de 100, centenas de lugares. Enfim, o presidente referiu-se à confiança que possui no ministro da Defesa, general do Exército Fernando Azevedo, durante uma participação do Fórum de Investimentos Brasil 2019 da Zona Sul de São Paulo, relatou que o último problema que tivemos, o derramamento criminoso, com toda certeza, quase certeza que é criminoso na região costeira do Nordeste. Ele não precisou ligar para o ministro da Defesa, para que tomasse as providências. Ele chegou à presidência e mostrou que estava fazendo para eles uma análise, fazendo um monitoramento às amostras desse piche, porque tudo aquilo era um piche, não petróleo em si. Isso durante o mês de setembro, foi o que o presidente disse. Obviamente,
Eles não têm bola de cristal para descobrirmos rapidamente que foram os responsáveis pelo ato criminoso, mas que as providências sempre tomamos em grande êxtase. Enfim, o presidente disse isso aqui também. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tinha dito que provavelmente o óleo vazado da Venezuela, o governo Nicolás Maduro negou na última quinta-feira, dia 10, que a Venezuela tinha sido responsável pelo aquele petróleo que atingiu as praias do Nordeste aqui do país. Enfim, o país vizinho rechaça categoricamente as declarações do ministro e as considera tendenciosas. Bolsonaro ressaltou que quer explorar a Amazônia de forma sustentável e liberar o garimpo ilegal na região. O presidente voltou a criticar a imprensa nacional e internacional e disse que o objetivo das publicações sobre as queimadas aqui na Amazônia era para abalar a soberania nacional. Declarou que conhecia a Amazônia e que todo mundo não seria queimado com certeza. Televisões mostram que não é a realidade, uma área lindíssima, quase totalmente preservada, essa terra e patrimônio do Brasil. A Amazônia não é o pulmão do mundo, isso está cientificamente comprovado e nós queremos explorar de forma sustentável, o presidente declarou. No acumulado do ano, todos os biomas, exceto a Caatinga, registram alto número de focos de queimada. Os dados são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em um discurso no evento do Fórum de Investimentos, Bolsonaro não poupou elogios ao ministro Paulo Guedes e disse que Roberto Campos tem autonomia total no Banco Central. Paulo Guedes é o homem da economia e é mais do que um ministro da economia apenas. Ele é do planejamento também, a indústria e comércio do trabalho. Ele acumulou 4 ministérios para que não haja dúvida do que ele estava falando, porque entra em campo que são os ministros. Durante o evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil passou por 3 ou 4 décadas de economia fechada com descontrole da inflação e que agora está crescendo de forma equilibrada. Já o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, declarou que o governo atual tem um compromisso com o livre mercado e que a previsibilidade para investidores estão deixando para trás um país amarrado que herdamos. Enfim, e de acordo, para a gente encerrar aqui, só para a gente fazer um resumo, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, a mesma substância que está poluindo a costa brasileira trata-se de um petróleo cru e não de produto derivado do óleo. Em audiência pública na Câmara, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que o derramamento do óleo é preocupante e que não há sinais de estar retrocedendo. Na semana passada, no último fim de semana, Bolsonaro determinou a investigação das causas dos responsáveis pelas manchas de óleo. E as investigações são conduzidas pela Polícia Federal, Ministério da Defesa, IBAMA e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade. Na última segunda, dia 7, o presidente discutiu a situação em uma reunião do Ministério da Defesa. E após o encontro, ele disse que jornalistas que as manchas são analisadas desde o início de setembro e frisou que o óleo não é produzido e nem comercializado em solo brasileiro. Tá aí, ó. Isso foi tudo que o nosso governo teve a dizer sobre essa história do derramamento do óleo, o vazamento. É lamentável, né, senhoras e senhores? Às vezes acontece aí um grande equilíbrio que muitos aí acabam discordando, uns acabam gerando aí uma grande crise. Que triste, ok? Então agora vamos para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, agora vai falar de crise mesmo. Agora, mas não foi aqui no Brasil, foi no Equador. Uma grave crise no Equador vem causando aí uma onda de protestos em Quito nas últimas semanas e que levou à transferência do gabinete presidencial do país para a outra cidade de Guayaquil, que fica no litoral do Equador. O presidente Lenín Moreno mudou temporariamente o governo, todo o governo de Quito para a cidade costeira de Guayaquil, no mais recente capítulo da maior crise política no país nos últimos anos.
O Equador enfrenta aí há quase uma semana protestos que têm levado milhares de pessoas às ruas, em resposta ao anúncio de Moreno de eliminar os subsídios a combustíveis para conter o déficit fiscal equatoriano. Mais de 500 pessoas foram detidas em meio às manifestações e conflitos com forças de segurança, e 50 policiais chegaram a ser feitos reféns em diferentes locais. Os protestos foram originalmente liderados por sindicatos ligados ao setor de transporte, afirmando que no fim dos subsídios, a combustíveis está levando a um aumento no preço de itens básicos no consumo. O governo, por sua vez, mandou prender 20 comerciantes acusados de aumentar o preço de produtos, como produtos de cesta básica, como milho, cebola, cenoura e batata, cujos valores são controlados. O Ministério de Energia também anunciou na última segunda-feira, dia 7, que as atividades em 3 campos de produção de petróleo na região amazônica equatoriana foram suspensas em razão da tomada das instalações de grupos de pessoas que estão fora de operação, segundo a agência France Press. O governo afirmou que isso afetará 2% da produção de petróleo no país, mas não afirmou quais grupos são responsáveis pela ação. Bloqueios de estradas também afetaram a distribuição de combustíveis, levando à escassez em algumas partes do país. Enfim, Moreno, enquanto isso, afirmou que não vai voltar atrás quando ao fim dos subsídios e declarou 2 meses de estado de exceção. Uma greve nacional está prevista para a próxima quarta. Como é que é a produção aí? Sim, uma greve nacional está prevista para essa semana, segundo a agência Reuters. Enfim, essa pressão foi significativa. Esses protestos aconteceram com tudo essa semana. Só para a gente dar uma explicada melhor aqui, foi questão triste isso que está acontecendo no Equador sobre essa grave crise do governo deles, né? Imagina se isso estivesse acontecendo aqui no Brasil, senhoras e senhores, porque assim, não anda fácil a vida para alguns tipos de governos aqui pelo nosso planeta. Essa pressão ela é significativa do ponto de vista histórico, uma vez que protestos liderados por indígenas já foram parte importante, por exemplo, do processo de derrubada do presidente Jamil Mahuad há quase 20 anos atrás, durante o período de outra crise que o país viveu. Agora, Moreno também acusou seu antecessor, Rafael Correa, de orquestrar um golpe. Rafael Correa hoje ele é autoexílio lá na Bélgica. Em discurso na última segunda-feira, o Moreno afirmou que protestos não são uma manifestação de descontentamento social em decorrência de uma decisão de governo. Lá em Bruxelas, em Bélgica, o ex-presidente Rafael falou que ao tratar de uma mentira, é um absurdo dizer que ele é tão poderoso como um iPhone, lá mesmo onde ele está. E que ele poderia lidar com esses protestos. A realidade é que as pessoas argumentam mais referência às medidas de austeridade implementadas por Moreno com apoio do Fundo Monetário Internacional. Rafael também afirmou que, se necessário, ele voltará ao Equador para ser candidato a algo, por exemplo, a vice-presidente. Enfim, na última terça-feira, o governo equatoriano afirmou estar aberta a mediação internacional pela ONU e pela Igreja Católica para pacificar o país. E na semana passada, Moreno afirmou que o subsídio do combustível, que custa anualmente 1,3 bilhão de dólares, não é mais viável economicamente. E a eliminação desses subsídios inicialmente é introduzido nos anos de 1970 e é uma parte de um plano que, segundo o presidente Moreno, vai fortalecer a cambaleante economia equatoriana e aliviar seu déficit. E como a parte de um acordo de empréstimo de mais de 4,2 bilhões de dólares do FMI, o governo concordou em reduzir os gastos públicos. E segundo a France Press, o fim dos subsídios a partir do início deste mês levou a um aumento de mais de 120% no preço dos combustíveis. É a situação preta, gente. No Equador, nosso país vizinho aqui perto do Peru, perto da Colômbia, perto da Bolívia. E a gente observa aí como é que anda essa vida. De vez em quando é muito difícil.
Bom, agora vamos dar um jeito de rezar. Vamos agora para uma próxima notícia, uma notícia bastante importante e séria. Uepa! Uepa! E vai ser uma notícia histórica, porque neste fim de semana vai acontecer a canonização de Irmã Dulce. A santa brasileira será denominada de Santa Dulce dos Pobres. A santa brasileira nasceu em Salvador, ela é baiana, nasceu em Salvador em 1914 e faleceu em 92. Enfim, o governo definiu aí quem vai acompanhar. Deixa eu dar uma olhada direito aqui no script de produção. O governo já definiu que vai acompanhar a cerimônia, que vai acontecer amanhã, dia 13 de outubro. E milhares de brasileiros, principalmente da Bahia, eles vão embarcar lá para Vaticano, lá para Santa Sé. Enfim, quem não for para lá pode ver em emissoras de TV, mas vai ter que madrugar para ver o horário da canonização. A cerimônia está prevista começar às 5h15, horário de Brasília, 4 aqui em Manaus. Enfim, Irmã Dulce nasceu em Salvador no dia 26 de maio de 2014 e falecida no dia 13 de março de 1992, também em Salvador. Dulce Lopes Pontes, nome completo, será proclamada Santa Dulce dos Pobres. E no mesmo horário da canonização de Irmã Dulce, outros beatos, atuais status da primeira santa brasileira, também serão canonizados. Cardeal John Newman, da Inglaterra, Madre Giuseppina Vanni, da Itália, e Madre Teresa Chirmanel, que é da Índia. Também vamos ter Margarita Beis, da Suíça. E as imagens dos beatos vão ser proclamados santos, já posicionadas em frente à Basílica de São Pedro. O processo da causa da canonização religiosa da baiana Maria Rita Lopes Pontes, a Irmã Dulce, foi iniciado em janeiro de 2000 e seu processo de milagre foi validado pela Santa Sé em 2003 pelo Papa João Paulo II. O milagre reconhecido, ele teria acontecido na cidade de Itabaiana, em Sergipe, quando as orações a religiosa teriam feito cessar uma hemorragia em Cláudia Cristina dos Santos, que padeceu durante 18 horas a dar luz ao seu segundo filho. Em abril de 2009, então, Papa Bento XVI concedeu o título de Venerável à primeira baiana que se tornou o Bem-aventurada Dulce dos Pobres, que ela foi beatificada 2 anos depois em uma cerimônia religiosa que reuniu 70 mil pessoas lá em Salvador. Já a cura instantânea da cegueira de um homem de cerca de 50 anos foi milagre ratificado pelo Vaticano para a canonização da religiosa baiana. Irmã Dulce será canonizada neste próximo domingo em cerimônia chefiada pelo Papa Francisco no Vaticano após ter 2 milagres reconhecidos pela Igreja Católica. Ela será a primeira santa brasileira. O primeiro milagre da Irmã Dulce foi a sobrevivência de uma parturiente designada pelos médicos após religiosos e fiéis orarem para que a religiosa baiana intercedesse pela vida da paciente. Segundo os registros usados nos processos de beatificação, a mulher foi identificada como a sergipana Cláudia Cristina dos Santos, que deu à luz ao seu segundo filho no dia 11 de janeiro de 2001. O parto ocorreu no Hospital da Maternidade São José, em Itabaiana. O local era dirigido por freiras da mesma congregação de Irmã Dulce e não tinha UTI, unidade de terapia intensiva. Logo após o parto, dizem 2 relatórios médicos que participaram do procedimento. Cláudia apresentou um quadro gravíssimo de hemorragia. E nos relatórios, os médicos afirmaram que as possibilidades de tratamento se esgotaram ao longo de 28 horas. E a paciente foi submetida a 3 cirurgias. Cláudia, contudo, sobreviveu. Pela versão apresentada que sustentou a beatificação no Vaticano, a mudança no quadro ocorreu porque Padre José Alme Menezes
rogou a irmã Dulce de que era devoto o salvamento da paciente. Ele pediu que a imagem da religiosa fosse levada à maternidade e durante as orações a hemorragia parou e que a associação feita pelos religiosos se constituiu como um milagre reconhecido pelo Vaticano. O processo de investigação foi o caso analisado por 10 médicos brasileiros e 6 italianos, e nenhum deles encontrou uma explicação científica para a sobrevivência e a recuperação tão rápida da paciente sergipana. O segundo milagre foi reconhecido pelo Vaticano e que levou à canonização pelo Papa Francisco e à cura instantânea da cegueira de um homem de cerca de 50 anos. O paciente não teve nome divulgado, mas conviveu com uma cegueira durante 14 anos e voltou a enxergar de forma permanente desde 2014. A cura teria acontecido em um dia que este paciente estava com uma conjuntivite com dores agudas nos olhos e clamou por irmã Dulce que uma solução, um tipo de recuperação especial, mas que no dia seguinte ele teria voltado a enxergar. Não teria explicação, mas era um paciente que estava cego e que um dia para o outro voltava a enxergar sem explicação, foi o que afirmou Sandro Barral, o médico que foi exatamente o médico das obras sociais de irmã Dulce, que foi perito inicial da causa. O paciente, antes de ficar cego, trabalhava na área de informática, caminhava com a ajuda de uma guia e tinha acabado de receber um cão-guia, que havia sido treinado exclusivamente para acompanhá-lo no dia a dia. Antes de ser encaminhado para Roma, o caso foi analisado por oftalmologistas de Salvador e de São Paulo, que examinaram pessoalmente o paciente e não encontraram nem explicação para a cura. Sandro Barral afirmou que teria uma coisa que ainda é mais espetacular. Os exames dele são um paciente cego que tem lesões pelas quais o paciente não deve enxergar, mas que se enxerga. O milagre foi avaliado por uma comissão de médicos em Roma e que não encontrou uma explicação também para o acontecimento. E na sequência o caso foi analisado por uma comissão de teólogos e depois uma comissão de cardeais. Gente, é uma história milagrosa mesmo. Irmã Dulce já tinha um poder espiritual aí durante o tempo que ela tinha falecido, desde 92, e aplicou aí dois milagres aí, 2 vidas salvas de um jeito, como já relata, milagroso. Foi o que marcou aí toda essa história. É emoção, gente, às vezes a gente se emociona mesmo, e a gente pensa que quem orou por alguém vai se tornar santo um dia. Tá vendo isso? Muito bom. Show de bola. E que esse momento histórico aconteça. E vamos lá. Vamos ter aí Santa Brasileira. Santa Irmã Dulce dos Pobres. Muito legal. Muito bom mesmo. Então, com essa notícia histórica aqui, vamos encerrando o assunto notícias, as nossas notícias da semana. Então, vai rolar aí rapidinho aquela mágica, os VTs especiais, só um instante. E agora vamos para o segundo intervalo comercial do programa do Felipe Aquino de hoje. E no próximo bloco vamos destacar resultado das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Daqui a pouco eu mostro para vocês, desculpe, já mostrei como vocês podem interagir conosco aqui nas redes sociais, ok? Os salves no final do programa, no próximo bloco, no terceiro bloco do programa de hoje, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já! Não saia daí! Estamos de volta
com o programa do Felipe Aquino deste dia 12 de outubro de 2019. Bom, muito obrigada aí pela audiência, para quem já estava assistindo o programa desde o segundo bloco aí. No segundo bloco a gente viu aí as notícias esportivas, tudo que foi destaque esta semana, notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque também esta semana, ok? Agora vamos para o último bloco do programa do Felipe Aquino, vamos para o terceiro bloco com os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, então pegue seu bilhete que os resultados das loterias já serão destacados aqui no programa do Felipe Aquino, ok? Então vamos começar aqui com o primeiro jogo. Vamos começar aqui com a Mega Sena, ok? Então vamos lá, coloca em tela cheia. Mega Sena, concurso 2196, realizado dia 9 de outubro. Os números foram 01, 25, 27, 28, 41 e 56. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 58 acertaram 5 e vão levar R$ 47.367,07 para casa. 4.166 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 942,07, ok? Vamos agora para a dupla Sena, concurso 1997, realizado dia 10 de outubro. Primeiro sorteio, os números foram 04, 07, 14, 21, 24 e 27. E o segundo sorteio 04, 12, 13, 22, 41 e 45. Tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas. Mas quem acertou 5 no primeiro sorteio, 77 apostas e vou levar R$ 2.284,51. E no segundo sorteio, 32 apostas e vou levar R$ 4.947,39. Quem acertou 4 no primeiro sorteio, 2.961 apostas e vou levar R$ 67,89. E no segundo sorteio, 2.377 apostas e vou levar R$ 84,57. Quem acertou 3 no primeiro sorteio, 51.983 apostas e vou levar R$ 1,93. E no segundo sorteio, 48.778 apostas e vou levar R$ 2,06, ok? Vamos agora para a Quina, concurso 5.095, realizado dia 11 de outubro. Os números foram 20, 24, 31, 39 e 49. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 114 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 5.938,03. No segundo sorteio, quem acertou 3 números, 8.388 apostas e vão levar R$ 121,35. E quem acertou 206.346 apostas e vou levar R$ 2,71, ok? Vamos agora para a Loto Fácil, concurso 1876, realizado dia 11 de outubro de 2019. Os números foram 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 24.
4 apostas acertaram 15 números e cada uma delas irá dividir R$ 1.311.951,75. 968 apostas acertaram 14 e vão levar R$ 1.378,46. 32.955 apostas acertaram 13 e vão levar R$ 20 para casa. 407.548 apostas acertaram 12 e vão levar R$ 8 para casa. E 1.942.009 apostas acertaram 11 e vão levar R$ 4 para casa, ok? Vamos agora para a Lotomania Concurso 2012, realizado dia 11 de outubro de 2019. Os números foram 01, 10, 12, 17, 23, 28, 35, 37, 40, 42, 43, 50, 53, 54, 66, 68, 84, 92, 97 e 99. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, mas 4 apostas acertaram 19 e vão levar R$ 53.482,12. 117 apostas acertaram 18 e vão levar R$ 1.632,54. 1.124 apostas acertaram 17 e vão levar R$ 118,95. 6.814 apostas acertaram 16 e vão levar R$ 19,62. 28.502 apostas acertaram 15 e vão levar R$ 4,69. E quem não realizou nenhum acerto, ninguém não realizou nenhum acerto, ok? Agora, para fechar aqui o resultado das loterias, vamos para o dia de sorte. Concurso 2012, realizado dia 10 de outubro de 2019. Os números foram 05, 11, 14, 17, 18, 26 e 30. Um apostador sozinho acertou as 7 dezenas e vão levar para casa R$ 1.970.850,61. 128 apostas acertaram 6 e vão levar R$ 1.478,33. 3.698 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 20 para casa. 47.803 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 4 para casa. E quem apostou o mês de sorte outubro, olha, estamos em outubro, e quem apostou o mês de sorte outubro, 206.895 apostas e vão levar R$ 2 para casa, ok? Então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias. Então, já pode retornar aqui para mim? Muito bom, senhoras e senhores, tudo concatenado, tudo perfeito, tudo detalhado. Estes foram os resultados das loterias. Quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir, ok? Muito bom, senhoras e senhores, vamos agora para a parte final do programa, aquela parte que todo mundo gosta. Chegou a hora dos salves no final do programa, ok? Então, vai rodar a tela do meu celular aí, só um instante. Pi. Muito bom, vamos começar aqui meu giro pelo Facebook, aqui dando salve para a minha tia Rita de Cássia, que estava aí por viagem pelo Rio Manacapuru. Show de bola. Salve o meu tio Francisco. E aqui vamos vendo aqui diversas notícias, mundo normal, mundo da gastronomia, mundo esportivo, mundo da política. Essa semana foi nada mais nada menos que mais uma semana daquelas que houve um peso aí com coisas do mundo esportivo, porque aí as competições esportivas já estão indo aí para a reta final. Em termos políticos, o mandato aí do governo do novo presidente e também dos governadores estão indo aí para o primeiro ano, né? O primeiro ano de mandato aí, e tudo aí começa a ter um grande resumo de tudo
o que aconteceu até aqui nesses 10 meses do ano de 2019, ok? E aqui na temporada do futebol brasileiro não pode ser diferente. Já chegou aquela época que o pessoal já gosta de resumir tudo, decretar quem é o campeão, quem já pode entregar a taça, quem já vai ser a pior equipe que atuou nos campos em 2019, quem é que tem condição de levar... É uma loucura, né? Condição de levar tudo que pode vir aí pela frente esses últimos 2 meses de 2019, ok? Então vamos continuar descendo aqui, que temos um super giro aqui pelo nosso Facebook. Olha aqui, ó, dando uma observada aqui sobre alguma notícia sobre a equipe do Flamengo, a gente viu ali, alguma notícia aqui do Corinthians também, alguma notícia do Lula aqui, alguma viagem aqui no avião, um astronauta morreu também aqui. E vamos continuar descendo aqui. Tem muita coisa aqui pra gente observar. Alguma notícia aqui da seleção comparado com o atual Flamengo também aqui. Tá dando o que falar até, produção? É isso mesmo. E aqui vamos para minha linha do tempo. Aqui eu vi um avião aqui desenhado, um avião da TAP Portugal desenhado pelo meu amigo Antônio Levi. Salve, Antônio Levi! Antônio Levi! Salve a você! E aqui o meu programa da semana passada na íntegra aqui no meu Facebook. Aqui também vem um vídeo de avião que eu postei. E pronto, ok? Agora eu vim aqui no meu Instagram. Vamos dar uma olhada aqui no meu Instagram. Vamos dando salve aqui pro meu primo Hugo Amazonas. Olha aqui, meu primo Hugo Amazonas vai estar fazendo aniversário nesta próxima semana. Feliz aniversário. Vamos dando aqui todos os nossos votos aqui. Feliz aniversário para você, meu primo Hugo Amazonas, e também minha prima Vitória Santos, fazendo aniversário durante esses dias. Show de bola. Parabéns aos dois. Vamos dando uma descida aqui, ó. Alguma notícia aqui sobre o jogador Paulo Guerreiro. Foi punido aí no Brasileirão. Alguma notícia aqui da seleção também. Seleção que tá aí no auge de data FIFA. Alguma notícia aqui da Libertadores também. Ainda vai acontecer aí os próximos episódios das semifinais daqui a uma semana. Vamos descendo aqui. Aquele período que a gente fica assim todo tenso. Sim, e hoje, dia 12 de outubro, é dia das crianças. Também eu quero parabenizar aqui a todas as crianças do mundo, que tenham um dia divertido, uma noite divertida, que ganhem muitos presentes. Também aqui eu dou meu salve à minha prima Sofia, que está em Boa Vista, meu primo Henrique, Manacapuru, que agora no final do mês já está fazendo 10 anos. Show de bola. Vamos dando aqui os nossos parabéns pelo Dia das Crianças. Show de bola. Vamos continuar descendo aqui, dando mais uma olhada aqui no meu Instagram. Algumas notícias aqui da Globo, algumas notícias do mundo esportivo, tanto dentro do Brasil, tanto fora do Brasil. Vamos observar aqui alguma campanha de vacinação que vai ter aí de programação para este fim de semana das crianças. Show de bola. Vamos dando uma descida por aqui. E agora eu estou aqui, ó, minha linha do tempo. Eu postei umas fotos de avião nesses últimos dias aqui. Tudo que eu fotografei durante o mês de setembro. E aqui eu vou dar uma olhada aqui nos meus stories, nos meus directs. Thalita Macedo, Diego Sarza, Vitor Araújo, Rodrigo Dantas, João Lucas, Antônio Levi, já deu salve. Toda a turma aqui da Rede Amazônica, Cláudio Pinheiro, meu tio Franciale, Matheus Neves, prima Marília. Vamos vendo aqui algumas notícias do Portal da Holanda, notícias deste final desta semana. Aqui, ó. E outros directs, stories aqui de outros amigos postados aqui no meu Instagram. Olha aqui, ó. Leilane Nelbarts, Aline Midler, Cleito Pascarelli. E show de bola aqui. Manuel Cardoso, Rogerinho Silva, Tati Coração, Isabela Leite.
e alguns esportes aeronáuticos por aqui. Muito bom, show de bola mesmo. Muito obrigada aqui pela audiência, dando uma observada. Também aqui vem algumas programações de fim de ano já. Eita, pensei que já estava no fim de ano. Para esse fim de semana das crianças. Carlos Tramontina aqui, vi mais alguma coisa. Show de bola. E agora estou no meu WhatsApp. Aqui no meu WhatsApp, vamos aqui no meu grupo de aviação, dando meu salve para Rick Souza, Guilherme Cavalcante, também para meu amigo André Moraes, Otávio Augusto, Danilo, que mora em Recife. Eu já falei do Guilherme Cavalcante aí, que dá muita audiência aqui do programa, gosta do meu programa, show de bola. Antônio Levi, já dei. Vamos subindo aqui. Luciano, o Thiago Soares, Cícero. Show de bola. Vamos dando uma subida aqui. De vez em quando aqui umas interatividades sobre o tempo aqui na cidade de Manaus. Alguns aviões que vêm aqui. O movimento no aeroporto, o movimento diário, o movimento semanal. Show de bola. Muito legal mesmo. De vez em quando algumas figurinhas engraçadas por aqui, o que repercute o grande humor que de vez em quando alguns têm por aqui. Tiago Quirino, Edito Rodrigues, salve a todos. Júnior Gomes. E aqui eu estou no meu grupo Família Santos e Silva, já vou dar aqui meus salves. Tio Francisco, tia Francineire, a Belô, tia Fabrícia, tia Francenice, prima Marília, prima Vitória, que eu já falei, já está fazendo aniversário neste fim de semana. Feliz aniversário, minha prima Vitória. Muito bom, vamos dando uma subida por aqui. Família boa, meu pai Frank Santos, minha mãe Valdes Aquino, prima Priscila, tia Cléia, que mora em Itacoatiara, minha Rosa, prima Rosa, tia Lelê. Vamos dando mais uma subida por aqui, tia Francilene. Muito obrigado aqui pela audiência. Dando aqui mais algumas fofocadas por aqui, dando umas olhadinhas, tudo que rolou durante esta semana aqui pelo grupo. Vamos vendo aqui, essas fotos aqui, mais fotos a gente não baixa pra gente não fugir o foco da censura aqui do nosso programa, tá, senhoras e senhores? E também questão de privacidade. Então, é isso que vai rolando por aqui mesmo. Então, vamos continuar subindo por aqui, dando umas observadas, e até que chegamos no último fim de semana. Então aqui o meu grupo do Senac, salve meus colegas Daniele, Janine, Ingrid, Janice, William, professor Jorge Guerreiro, que ele é o repórter aí na Band aqui de Manaus, Amazonas. A gente já está divulgando aqui os nossos projetos, toda a nosso grande talento aqui que a gente faz as nossas gravações. Aqui estou nos meus status agora. Camila Batalha, tia Francineide, Thalita Macedo, prima Priscila. Olha aqui, deu uma aula de teatro aqui, olha isso. Show de bola, prima. Deu tudo do jeito que a criança gosta, tudo do jeito que a criançada gosta, né, senhoras e senhores? Danilo, que mora em Recife. Show de bola aqui, show de bola. Breno Guimarães, meu primo Frederico. Show de bola. Stephanie Queiroz, Clarice, minha prima Marília, aqui publicando programação do Parque da Criança. E meu primo Gabriel aqui postando um Hércules da FAB, Força Aérea Brasileira, ok? Tia Cássia, que estava aí pelo Rio Manacapuru, viajando. Show de bola, ok? E agora vamos encerrar aqui os nossos salves, vindo aqui nada mais nada menos que contemplar aqui pelo meu YouTube. Bom, dando uma olhada aqui só no meu flip aqui no Plus, tô com 848 inscritos, porém não anda chegando vídeo novo lá. Mas no meu canal oficial aqui, tem aqui o programa da semana passada na íntegra, pode assistir. Esse programa aqui tem alguns pipocos de áudio, tem tipo assim um embaçamento no áudio, porém ele tá aqui no ar. E também um pipoco na iluminação, que na semana passada tivemos dificuldade para gravar com energia aqui, mas essa semana tudo normal, ok? Tudo ok, tudo normal, como a gente já disse aí. Então, muito obrigado pela audiência do programa de hoje, dia 12 de outubro de 2019. Lembra que vamos ter aí datas históricas. Hoje, dia 12 de outubro, é dia das crianças.
Também é o dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida. E como a gente já destacou agora há pouco aí nas notícias do Brasil e do mundo, amanhã será canonizada Irmã Dulce. Irmã Dulce vai se tornar aí uma nova santa religiosa brasileira, depois aí de quase 30 anos desde a morte dela, e que realizou aí uns 2 milagres no período de 20 anos, que a gente destacou aí nas notícias do Brasil e do mundo, ok? Então são datas muito históricas que vai ficar marcado aqui nas notícias que o programa do Felipe Aquino destacou hoje aqui. Já fica sendo registrado lá no livro da 6ª temporada, tudo que a gente destacou no programa de hoje, ok? E nada demais, dia das crianças, é aquele dia as crianças se divertirem, ganharem presentes, brincar bastante, fazer aí todas as suas brincadeiras, suas fusacarias, show de bola. Então, feliz dia das crianças a todos, a todas as crianças deste mundo, deste país, que se divirtam bastante. E, torno a dizer, diga não. Tornam a dizer, diga não ao trabalho infantil, tá, gente? Não vamos deixar as crianças trabalharem. Vamos deixar elas se divertirem e aprender de um jeito bem educativo. E aqui no PFA a gente não exibe coisas fortes, muito forte mesmo. A gente seleciona tudo aqui. A criança aí brinca de bola, brinca de bicicleta, ganha muitos presentes, brinca de pinhata, estoura balão, brincam aí, ficam correndo. Então, show de bola, um dia feliz para eles. E com essas notícias bem alegres, a gente encerra o programa do Felipe Aquino deste dia 12 de outubro de 2019, ok? Semana que vem, dia 19, estaremos de volta com mais programa do Felipe Aquino, ok? Então, uma boa noite para todos e até lá! Tchau!